Antes de começarmos, se você valoriza a profundidade em vez da superficialidade, a verdade psicológica em vez de clichês reconfortantes, convido você a se inscrever no Império da Mente. Aqui exploramos as interseções desconfortáveis da psicologia, espiritualidade e poder, os lugares que a maioria das pessoas evita. Clique no botão de inscrição, porque o que vamos discutir desafiará tudo o que você pensa saber sobre fé e santidade. Algumas das pessoas mais perigosas que você encontrará não parecem más. Elas não exibem sua escuridão abertamente. Elas parecem espirituais, parecem iluminadas. Falam a linguagem do amor, da luz e do propósito divino. E é exatamente isso que as torna perigosas. Carl Jung, uma das mentes psicológicas mais profundas do século XX, emitiu um alerta que permanece urgente hoje. Quando a espiritualidade ignora o autoconhecimento genuíno, não leva à transcendência. Torna-se um terreno fértil para o narcisismo. Torna-se uma máscara usada pelo ego para evitar a própria transformação que afirma buscar. Hoje, vamos explorar a sombra da própria espiritualidade. O que Jung queria dizer com desvio espiritual? Deixe-me começar definindo o que estamos realmente falando. O desvio espiritual é o uso de crenças, práticas e linguagem espirituais para evitar o verdadeiro trabalho psicológico. É usar a linguagem religiosa para contornar o autoconfronto. Em vez de enfrentar sua insegurança, as pessoas proclamam que sua fé é inabalável. Em vez de lidar com a culpa, declaram-se perdoadas e seguem em frente sem responsabilidade. Em vez de examinar seu medo, citam as escrituras sobre o amor perfeito que expulsa o medo, mas o medo permanece, não processado, fermentando sob a superfície. E o mais importante, em vez de confrontar sua sombra, aqueles aspectos sombrios e negados de si mesmas, elas a projetam nos outros, mantendo uma imagem de pureza. Elas se escondem atrás da certeza moral, quando deveriam cultivar a humildade moral. Elas usam a linguagem espiritual como arma para silenciar conversas honestas. Invocam a autoridade divina para evitar a responsabilidade humana. E aqui está o truque psicológico que Jung identificou. O ego não desaparece nesse processo, não se rende. Disfarça-se de santidade. Envolve-se em vestes de retidão e diz: sou humilde. Enquanto se recusa a ser questionado, diz: eu sou amoroso. Enquanto esmaga qualquer um que ameace sua imagem, diz: eu ouço a voz de Deus, enquanto nunca ouve verdadeiramente ninguém, incluindo Deus. Isso é desvio espiritual. É usar o vocabulário da transcendência para evitar a transformação, e está em toda parte. 2. Como o narcisismo se infiltra na fé. Então, como o narcisismo se infiltra na espiritualidade? Você pensaria que seriam opostos. Afinal, a fé genuína não exige humildade. Não exige a dissolução do ego. Em teoria, sim. Na prática, algo diferente costuma acontecer. O narcisismo religioso surge quando a humildade é pregada eloquentemente do púlpito, mas nunca praticada na vida privada. Ele emerge quando a autoridade espiritual é reivindicada. Deus me disse: fui chamado, tenho uma palavra profética, mas a responsabilidade é rejeitada. Ele prospera quando a obediência é exigida dos seguidores, mas a compaixão está ausente na liderança. Jung nos alertou que a espiritualidade não examinada não dissolve o ego. Ela o infla. Cria o que ele chamou de inflação da psique, uma condição em que alguém se identifica tão completamente com arquétipos espirituais ou papéis divinos que perde o contato com suas limitações humanas. Deixa de ser uma pessoa em uma jornada e se torna, em sua própria mente, o destino da jornada. Deixa de ser um servo e se torna um salvador. A fé, que deveria ser um caminho de autossacrifício, torna-se um palco, uma performance.
Um lugar onde o ego pode brilhar mais do que nunca. Agora, com a justificativa suprema, estou fazendo a obra de Deus. A pessoa está no púlpito, no círculo de oração, na comunidade espiritual, e as palavras são belas. A teologia pode até estar correta, mas algo está errado. A energia está errada, porque por trás da linguagem religiosa há uma fome não por Deus, mas por admiração, não por verdade, mas por controle, não por transformação, mas por validação. 3. Por que os narcisistas amam papéis espirituais? Sejamos diretos sobre por que personalidades narcisistas são atraídas pela autoridade espiritual como mariposas pela luz. Os papéis espirituais oferecem algo inebriante, poder incontestável. Quando você fala em nome de Deus, quem pode discordar de você? Quando você reivindica a inspiração divina, quem pode desafiar suas decisões? O líder espiritual, o guru, o profeta, o pastor, esses papéis vêm com proteção embutida contra críticas. Questioná-los não é apenas discordar de uma pessoa, é se opor ao próprio Deus. Eles oferecem superioridade moral. O narcisista espiritual não apenas pensa que é melhor do que você, ele tem uma estrutura teológica que comprova isso. Ele é escolhido, ungido, iluminado, desperto. Você está perdido, adormecido, na escuridão, precisando de sua orientação. Essa hierarquia não é apenas social, é cosmicamente ordenada. E aqui está o que Jung compreendeu profundamente. Os narcisistas preferem a certeza à verdade. Eles precisam estar certos mais do que precisam ser honestos. A espiritualidade genuína envolve dúvida, questionamento, confronto com o mistério. Envolve o que os místicos chamavam de noite da alma, aqueles períodos em que tudo o que você pensava saber se dissolve e você fica nu diante do desconhecido. Os narcisistas não conseguem tolerar isso. Então, criam uma certeza rígida, falam de Deus constantemente, mas nunca se entregam verdadeiramente a Deus. Porque a entrega significaria abrir mão do controle, admitir que não tem todas as respostas e se tornar vulneráveis. E a vulnerabilidade é o pesadelo do narcisista. Aqui está algo que Jung gostaria que entendêssemos. Os empáticos, as pessoas altamente sensíveis, aqueles com intuição espiritual genuína, eles percebem essa contradição imediatamente. Sentem a dissonância entre as palavras e a energia, entre o amor proclamado e a manipulação velada, entre a correção teológica e a toxicidade psicológica. E na maioria das vezes, são silenciados por isso. São acusados de serem críticos, acusados de semear discórdia. São manipulados para duvidarem do seu próprio discernimento. Porque a maior ameaça para o narcisista espiritual não é o cético, é a pessoa que consegue enxergar através da encenação. 4. Jung e Jesus sobre a falsa santidade. Agora é que a coisa fica realmente interessante. Jung, embora partindo de uma perspectiva psicológica, chegou às mesmas conclusões que Jesus articulou 2000 anos antes. Jung observou que a perfeição moral, aquela aparência polida e impecável de retidão, frequentemente funciona como um mecanismo de defesa. É uma maneira de esconder traços sombrios reprimidos. A pessoa que proclama sua pureza com mais veemência é muitas vezes aquela que possui a escuridão mais inexplorada. O líder religioso que prega incessantemente sobre o pecado sexual pode estar escondendo suas próprias lutas. Aquele que condena a ganância pode ser o mais manipulador financeiramente. O padrão é consistente. Aquilo que rejeitamos com mais veemência nos outros geralmente revela o que não integramos em nós mesmos. Jesus disse essencialmente a mesma coisa ao confrontar os fariseus. Ele os chamou de sepulcros caiados, belos por fora, cheios de morte por dentro.
Ele expôs a encenação da santidade que mascarava o vazio interior. Ele apontou para a desconexão entre a retidão externa e a realidade interna. Mas tanto Jung quanto Jesus compreendiam algo crucial. Eles não estavam rejeitando a espiritualidade ou a fé. Estavam distinguindo entre versões autênticas e falsificadas. A verdadeira espiritualidade, seja abordada pela psicologia junguiana ou pelos ensinamentos de Jesus, produz frutos específicos. Ela gera humildade que se aprofunda com o tempo, em vez de diminuir. Exige responsabilidade consigo mesmo, com os outros e com o divino. Gera compaixão que se estende além da sua tribo, do seu grupo, do seu sistema de crenças. Insiste na autoanálise como uma prática contínua, não como um evento isolado. Qualquer outra coisa, diria Jung, e acredito que Jesus concordaria, é o ego vestindo roupas sagradas. É a sombra disfarçada de luz. É o narcisismo com uma auréola. O alerta de Jung é atemporal e mais relevante hoje do que nunca. Em um mundo onde todos podem reivindicar autoridade espiritual, onde sistemas de crenças são usados para justificar tudo, desde manipulação até abuso, precisamos de discernimento mais do que nunca. Onde a espiritualidade evita a sombra, o narcisismo cria raízes. Onde a fé ignora o confronto genuíno consigo mesmo, torna-se uma arma em vez de um caminho. Onde a santidade é encenada em vez de incorporada, serve ao ego em vez de transcender. A questão não é se você é espiritual. A questão é se sua espiritualidade está tornando você mais honesto, mais humilde, mais responsável, mais compassivo. Porque se não estiver, talvez não seja espiritualidade de verdade. Pode ser apenas o ego, vestido com suas melhores roupas de domingo. Se esta exploração o desafiou e o fez pensar de forma diferente sobre a interseção entre psicologia e espiritualidade, então, Empire of the Mind é exatamente o lugar onde você precisa estar. Inscreva-se agora, porque estamos apenas começando. A próxima conversa irá ainda mais fundo. Este é o tipo de trabalho que muda não apenas a maneira como você pensa, mas também como você vê o mundo e a si mesmo completamente. Até a próxima, fique atento.